Qual foi a última vez que você leu um livro? Eu digo um livro impresso e não digital. A escrita é uma das formas mais antigas da humanidade de se comunicar com seu futuro. Tudo mudou depois que começamos a escrever. A escrita é o que nos diferencia de animais inteligentes, como golfinhos, polvos e os próprios primatas, que são capazes de fazer coisas impressionantes, mas a sua inteligência acaba quando o ser morre, porque todo conhecimento é necessário ser passado de um por um. Com o livro, os humanos inventaram uma forma de se comunicar com o futuro, e não era mais necessário estar presente para se passar o conhecimento. Livros como a Bíblia ou famosos livros da Grécia e Roma Antiga, que são estudados até hoje, provam que a escrita mudou o rumo da nossa história. Mas e se eu te falar que estamos sofrendo um declínio dos livros? Não do livro em si, mas dos livros de papel. Com o advento da tecnologia, muitos não querem e não possuem espaço para livros gigantes em suas prateleiras, preferindo formas digitais ou audiobooks. Mas e se um pensamento catastrófico e apocalíptico perdermos toda a tecnologia? Seria o fim do nosso progresso? Bem-vindo ao 7 Mais Mundo. Eu sou o WVX e hoje nós vamos falar sobre o possível fim dos livros. Será que os digitais irão superar os impressos? Qual o impacto e estratégia do mercado? E por fim, qual o futuro para os impressos? Vamos entender se estamos vivendo em uma era de mudança e se estamos correndo o risco de, no futuro, perder tudo que demoramos milênios para construir. A história dos livros impressos revolucionou a forma que o conhecimento era compartilhado e acessado, e tudo começou com a prensa móvel de Gutenberg. Antes dessa invenção, os livros eram todos copiados à mão, fazendo livros serem objetos raros e de difícil acesso para a maioria das pessoas comuns. No entanto, com a introdução da prensa móvel no século XV, a produção de livros se tornou muito mais rápida, deixando o acesso à informação muito mais acessível e espalhando o conhecimento que poucos tinham em uma escala nunca antes vista. A Bíblia de Gutenberg, que foi impressa por volta de 1455, não apenas foi o primeiro livro produzido em massa, mas também foi um marco na evolução da impressão. A produção desse livro foi o marco e a prova que a cultura e o conhecimento poderiam ser expandidos de uma forma rápida e precisa. Com o tempo, a técnica de impressão ficou ainda melhor, permitindo uma produção muito mais eficiente, e a partir daí foi possível a criação de livros com os mais diversos tipos de conteúdo, desde livros religiosos até obras científicas e literárias. A invenção da prensa de Gutenberg foi uma verdadeira revolução cultural, com os livros se tornando mais acessíveis ao público em geral. Se teve um aumento gigantesco da taxa de alfabetização, o que pode ser responsável por grandes transformações em sociedades. Depois de séculos, podemos confirmar que a impressão mudou tudo e continua evoluindo. Desde a impressão a vapor até chegar às técnicas digitais modernas, todos esses avanços tecnológicos mudaram não apenas a forma como os livros são produzidos, mas também como são consumidos, dando vida a uma nova forma de se ler, livros digitais e audiobooks. A revolução dos livros digitais transformou completamente a forma como consumimos literatura, mudando a forma de acessar e interagir com o conhecimento. Num passado recente, estudantes dependiam de ir frequentemente a bibliotecas para explorar ou estudar o assunto que buscavam, e tendo o trabalho duro de buscar livro por livro, página por página. Hoje, essa realidade foi substituída pela conveniência incomparável dos livros digitais. Com dispositivos como e-readers, tablets e celulares, é possível armazenar e transportar bibliotecas inteiras no bolso. Essa facilidade toda deu acesso a estudantes e leitores em geral para consultar qualquer obra, em qualquer lugar e a qualquer momento, sem a necessidade de espaço físico em sua casa ou ter que ir na biblioteca mais próxima para acessar os livros impressos. Portanto, a transição para o digital reflete não apenas um avanço tecnológico, mas uma mudança fundamental no jeito de se ler e a forma como a educação é feita. Quem é um pouco mais velho lembra da enciclopédia Barça, que vendedores passavam em nossas casas para vender todos os anos. Era uma fonte de informação rica e quem a tinha estava bem à frente dos outros. Hoje, com o Google, conseguimos acessar a tudo e muito mais, tudo gratuitamente. Para nós, está tudo bem, mas tem um lado da história que não ficou nada feliz e tiveram bastante dificuldade em evoluir para essa nova forma de se ler.
as livrarias. Muitas vêm sofrendo falência e fechando suas portas. Seria porque os donos não souberam evoluir com a tecnologia ou porque o interesse nos livros despencou depois da era moderna dos smartphones? É isso que nós vamos ver agora. O cenário atual do mercado editorial sofre desafios gigantescos com os livros impressos. Livrarias, antes pontos de encontros culturais e onde amantes da literatura achavam seus livros favoritos, agora enfrentam dificuldades como nunca antes. A conveniência e a eficiência dos livros digitais, que ficaram ainda mais acessíveis por gigantes do comércio eletrônico como a Amazon, tem mudado completamente as preferências dos consumidores. Esse cenário tem levado a um declínio nas vendas de livros impressos e ao fechamento de livrarias icônicas em todo o Brasil, símbolo de uma era em que a leitura de livros impressos dominava. Livrarias famosas, reconhecidas por seu valor cultural e histórico, têm fechado suas portas, refletindo uma tendência global de diminuição de demanda por livros impressos. Essa transformação não apenas afeta a economia do livro, mas também altera a forma de novas obras serem descobertas, movendo o ato da procura por livros bons em bibliotecas ou livrarias para a sua casa, no mundo digital. A facilidade e conforto fez o público não querer ir em um shopping lotado aos finais de semana, procurar por vagas de estacionamento e esperar em filas para achar seu livro predileto. Agora, tudo pode ser achado no conforto do seu sofá, de pijama e sem estresse. Ficou difícil competir para as livrarias. A única saída seria apostar no digital, como algumas fizeram. Mas quem não se adaptou, como em todas as vezes que a tecnologia avança, ficaram para trás, e hoje muitas nem existem mais. A escrita digital também pode estar com seus dias contados, porque a popularidade crescente dos audiobooks e podcasts está mudando ainda mais o consumo de conteúdo literário e informativo. Com a vida moderna exigindo multitarefa e eficiência, muitos leitores estão se voltando para esses formatos de áudio, como uma maneira de consumir livros e informações enquanto realizam outras atividades. Essa tendência não apenas desafia a supremacia dos livros digitais e impressos, mas também sinaliza uma mudança fundamental no comportamento do consumidor, priorizando a conveniência e a facilidade de acesso ao conteúdo. Se você gostaria de um documentário sobre a ascensão dos podcasts, deixe nos comentários para a gente saber. A conveniência e a capacidade de absorver informações sem a necessidade de olhar para uma tela ou página tornam os audiobooks e podcasts muito mais atraentes. No entanto, essa dependência crescente da tecnologia para acesso a conhecimento e entretenimento pode ser um grande problema para o nosso futuro. Incidentes históricos, como a tempestade solar de 1859, que interrompeu as comunicações elétricas no mundo todo, mostram um potencial ponto fraco nesse sistema. Sem energia elétrica, a sociedade moderna poderia enfrentar problemas sérios para o aprendizado e o acesso à informação. Estaríamos prestes a viver em uma nova era na sociedade moderna, onde em um futuro as pessoas não precisarão e não saberão mais escrever? É isso que nós vamos falar no último capítulo. O mercado de livros agora está em constante evolução, tendo que buscar se adaptar à crescente preferência por audiobooks e podcasts. Essa mudança de visão reflete um grande desafio para o aprendizado tradicional e a prática da escrita. A facilidade de acessar dos formatos auditivos tem incentivado muitos a optar pelo áudio e estão deixando a leitura ou a escrita de lado, surgindo assim uma grande ameaça à habilidade e o hábito de escrever. Os investimentos massivos em podcasts e audiobooks por gigantes do mercado como a Amazon deixam claro uma aposta na demanda por conteúdo de áudio. Essa tendência não apenas transforma o modo como o conteúdo é consumido, mas também como é criado, distribuído e monetizado. No entanto, essa transição para o áudio traz consigo preocupações sobre o futuro do aprendizado e da escrita. O risco de uma geração menos voltada à leitura e à escrita levanta questões sobre o desenvolvimento de habilidades críticas, de pensamento e expressão. A eventual dependência excessiva de conteúdo auditivo poderia levar a uma diminuição na capacidade de concentração e reflexão do ser humano, habilidades ligadas à leitura. Mas seria possível salvar os livros impressos e manter a habilidade da escrita viva? Ainda há pessoas que estão dispostas a usar os livros impressos na era digital.
Mesmo com formatos inovadores como audiobooks e podcasts, eles ainda não conseguiram mudar a preferência de vários leitores pelos livros impressos. Esses leitores, movidos por uma paixão única, como o aroma das páginas e a experiência de folhear um livro, permanecem devotos aos impressos. Veja a Bíblia, por exemplo, continua a ser um dos livros mais distribuídos e lidos na forma impressa em todo o mundo, evidenciando a permanência dos livros impressos em práticas religiosas e culturais. Livros com conteúdos extensos que servem como referência em diversas áreas do conhecimento também mantêm sua relevância e preferência na forma impressa. Esses volumes, frequentemente consultados por estudantes, acadêmicos e entusiastas, oferecem uma experiência de leitura que os formatos digitais ainda lutam para replicar. O futuro, embora muito incerto, sugere que mesmo em um cenário apocalíptico onde a tecnologia possa falhar, como em casos de desastres naturais que afetam a infraestrutura elétrica, os livros impressos poderiam emergir como salvadores do conhecimento e da cultura humana. A persistência desse formato não apenas garante a sobrevivência da literatura através das gerações, mas também deixa claro a importância de continuar a cultivar o hábito da escrita e da leitura física. Esse compromisso com os livros impressos reflete um equilíbrio necessário entre o avanço tecnológico e a preservação das tradições literárias. Enquanto o mercado editorial se adapta, investindo em audiobooks e podcasts, a existência contínua e a preferência por livros impressos sinalizam uma existência entre o antigo e o novo, e que ainda vai levar tempo para o fim dos impressos. Após entender a transição do impresso para o digital, a ascensão dos audiobooks e podcasts e a persistência e lealdade dos livros impressos, nós podemos ver que estamos vivendo em um momento de adaptação. Enquanto o digital oferece conveniência e acessibilidade, os impressos mantêm sua importância por proporcionarem uma experiência sensorial única e contribuírem significativamente para o desenvolvimento cognitivo e a preservação cultural. A leitura no século XXI enfrenta novas fronteiras e paradigmas, desafiando os leitores a equilibrar as formas de consumo de conteúdo sem perder a essência crítica e a empática que a leitura profunda promove. Ainda não podemos prever o fim da leitura impressa, mas fica claro que sua existência vai se adaptar às necessidades futuras, garantindo que, mesmo em cenários extremos, o conhecimento e a cultura permanecerão acessíveis. Obrigado por assistir a mais um vídeo em nosso canal. Não se esqueça de deixar o gostei e se inscrever no nosso canal para mais vídeos como esse. Conteúdo de verdade e informação aqui no 7 Mais Mundo.